Paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? A gente aqui mais uma vez nesse domingo, mais uma escola bíblica dominical, mais uma aula. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, tá bom? E não esquece, quem não tá assistindo, chama aí, compartilha no seu WhatsApp, compartilha a aula com todo mundo que faz parte da nossa sala e chama eles aqui para assistir mais essa aula, tá bom? Hoje é a aula de número 13 da nossa revista. É a última aula dessa revista, né? Essa revista tá acabando, esse trimestre se encerrando. Mas foi muito bom, temas bem interessantes que a gente tratou aqui, foi bem legal. Foi uma experiência nova para todos nós, né? Tá aqui dando aula por aqui, uma aula online, né? Totalmente diferente do que a gente está acostumado na sala, mas Deus vem nos abençoando e eu espero que vocês também estejam sendo ricamente abençoados. Agora bora pra aula? A aula de hoje, o tema da aula de hoje é os desafios de seguir até o fim. Né? Continuando aí nesse tema de desafio que a revista propôs, hoje ela vai falar do desafio que nós como cristãos temos de seguir na nossa caminhada cristã até o fim, né? Ou até a vinda de Jesus, ou até que Jesus nos recolha para estar com Ele. Então, hoje a lição vai falar desse assunto. Qual é o objetivo dessa lição? O objetivo é que pra gente compreender que a palavra de Deus ela vai se cumprir, né? Ela vai se cumprir absolutamente. E se cumprindo absolutamente, a gente tem a certeza de que na palavra de Deus está escrito que Jesus voltará. E Ele voltará para buscar os seus filhos, para buscar a sua igreja. Então nós temos que ter essa consciência. É isso que a revista vai trazer. Mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de privação, nós precisamos ter a consciência de que Jesus Cristo voltará. Porque isso é algo que está na palavra de Deus, né? Entrando mais profundo dentro da lição, então, a gente precisa começar lá do comecinho, né? Onde Deus ele criou todas as coisas. Lá em Gênesis, quando a gente lê no capítulo de número 1, que Deus criou os céus e a terra, né? E tudo que nela existe. A gente vê Deus criando no primeiro dia, no segundo dia, todas as coisas maravilhosas que Ele criou, como Ele criou todas essas coisas, né? E lá em Gênesis vai falar assim, que Deus olhou e viu que tudo era bom. E depois de criar o homem, ele fala, e viu que tudo era muito bom. Então, tudo que Deus criou era perfeito, né? Não tinha pecado, não tinha defeito. Tudo que Deus fez era perfeito. Porém, né, veio o pecado do homem. Pela desobediência do homem, Deus tinha dado uma ordem ao homem para que o homem não comesse do fruto da árvore que estava no centro do jardim, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou para ele não comer daquela árvore, e ele desobedeceu, comeu, e por meio de Adão, então, o pecado passa a entrar no mundo. E ali naquele momento, né, o que está escrito lá em Romanos fica muito claro. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, né? Todos nós agora estamos separados da glória de Deus. Estávamos separados da glória de Deus por causa do pecado. E isso só nós nos reconciliamos com Deus novamente só através de Jesus Cristo, apenas por intermédio de Jesus Cristo, né? E desde que o homem se afastou do Criador, o homem sofre as consequências por causa disso. Então, as consequências do pecado, elas não deixaram de existir. Mesmo nós, por intermédio de Jesus, amando o nosso Deus, sendo reconciliados com o nosso Deus, o pecado ele não deixou de existir, né? E as consequências do pecado também não deixaram de existir. E através dessas consequências do pecado, tanto o mundo quanto o homem, nós viemos sofrendo por conta disso, né? Vamos ler lá o que está escrito em Mateus 24? Mateus 24, a partir do versículo 3, vai falar assim, ó. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram,
Diz-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então eles perguntam para Jesus, né? Quando vai ser o sinal dos fins dos tempos? Quais são os sinais dos fins dos tempos? E aí Jesus vai responder para eles. E Jesus responde dizendo assim: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Criador, e enganarão a muitos. Aqui Jesus faz referência aos falsos profetas, né? Aquelas pessoas que dizem vir em nome de Jesus ou dizem ser o próprio Cristo. Nós temos muitos exemplos disso, tanto antigamente quanto na nossa sociedade também, de pessoas que pregam, por exemplo, um falso evangelho, um evangelho que não está na Bíblia, um evangelho que não foi aquilo que Jesus Cristo nos deixou. Então ele está falando, olha, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque eu vou vir e essa é a minha palavra, esse é o meu evangelho. Por isso que nós, como cristãos, nós precisamos, gente, sempre ler a palavra, ter conhecimento. Adolescente, leia a palavra, leia a sua Bíblia, tire um tempo, faça o seu devocional, se dedique ao Senhor Jesus, se aprofunde mesmo, conheça Jesus. Você ama Jesus, então conheça. Quando a gente ama alguém, a gente quer conhecer cada vez mais e ficar cada vez mais perto dessa pessoa. Então conheça Jesus, ame e esteja cada vez mais perto dele. Tá bom? E aí ele continua dizendo, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. A gente ouviu aí falar recentemente, eu vou falar pra vocês de coisas que aconteceram recentemente hoje aqui. A gente teve um rumor de uma guerra, né? Irã e Estados Unidos tiveram aí vários percalços nos últimos meses, em que se suspeitou até de uma terceira guerra mundial poderia vir a acontecer. Então, assim, são coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Mas Jesus fala assim, olha, não tenham medo, porque ainda não é o fim. E a gente vai entender isso aqui no final. Olha só. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fome já existe praticamente no mundo inteiro, né? É algo que existe no mundo, no Brasil também, gente, existe muita gente passando fome, ainda mais nesse tempo de pandemia, tem muita gente passando fome de verdade, sem ter o que comer em casa. Mas sem falar da pandemia, nós também temos o norte, o nordeste, muitas pessoas pobres que não tem como se alimentar, que não tem água. Então, assim, esse sinal é uma realidade já há bastante tempo, tá bom? E ele fala que também que haverá terremotos em vários lugares. E aí na última semana, se você tá ligadinho aí nos noticiários, teve um terremoto no México, né? 7 ponto alguma coisa na escala Richter, foi bem forte, os prédios tremendo. E é algo que vem acontecendo cada vez com mais frequência, tá? Em diversos países, inclusive em países que não aconteciam terremotos, por exemplo. E aí ele continua dizendo, isso tudo será apenas o início das dores. Olha lá, vamos continuar. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus estava falando que os discípulos, eles seriam perseguidos por pregar o evangelho, por falar da palavra dele. E realmente foram. Muitos dos discípulos de Jesus, aliás, a maioria deles morreu, foram mártires de Jesus, nós falamos, né? Morreram crucificados, com a cabeça decepada, foram presos, açoitados, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então, assim, muitos dos discípulos morreram por causa do evangelho. E no nosso tempo tem também gente morrendo por causa do evangelho, tá, gente? Tem missionários sendo presos, tem cristãos sendo presos por todo o mundo. Se você der uma olhadinha aí nas missões que são feitas pelo mundo, tem cristãos que estão morrendo por todo o planeta aí, né? Países autoritários onde o evangelho não é permitido ser pregado, mas as pessoas estão lá ouvindo da palavra de Deus, e muitas dessas pessoas são mortas por causa do evangelho, tá bom? Então esse sinal também já é uma realidade para nós. E aí ele continua dizendo,
Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Novamente, né, nós temos que estar atentos na palavra de Deus para que nós não sejamos enganados. Nós precisamos ter o evangelho verdadeiro no nosso coração. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Gente, tem muita maldade, é o que falou aqui. Pai contra filho, filho contra pai, né? Se a gente parar para assistir os telejornais que nós temos na televisão, são inúmeras tragédias de abuso sexual, de violência, o marido matando as esposas. Então, assim, o amor se esfriou, né? O amor do mundo esfriou e a gente vê cada vez mais maldade no mundo, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o que Jesus quer dizer com o início das dores? Aqui ele faz uma referência às dores de parto de uma mulher, né? Quando a mulher entra em trabalho de parto, que ela vai ter um neném, o que acontece? No começo, assim que a bolsa estoura, as contrações durante a gravidez já acontecem algumas contrações de treinamento. E depois que a bolsa estoura, as contrações, elas começam acontecendo mais fraquinhas e mais espaçadas. Então, ela é mais fraquinha e aí depois de 10 minutos é que acontece outra. E aí vai aumentando, aumentando até a criança nascer, até elas ficarem de 1 em 1 minuto, de 30 em 30 segundos, até o neném nascer. E é isso que Jesus está falando aqui pra gente, né? Que os sinais, eles viriam e seriam mais compassados, seriam como as dores de um parto. Primeiro mais compassados, mas depois eles viriam um seguido do outro, né? Seria um, e não é o que está acontecendo com a gente. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial, e dentro dessa pandemia nós já tivemos terremotos, nós temos fome, o que mais nós temos? Praga de gafanhotos, que inclusive está chegando no Brasil. Nós temos uma pandemia do Zika vírus, que também está chegando aqui no Brasil nesse período. Então, olha só, não é mais espaçado, aconteceu uma coisa agora, daqui a algum tempo é que vai acontecer outra coisa. Não, é tudo muito junto, né? Tudo acontece. Então, Jesus fala, fiquem atentos, porque o fim, ele está próximo, né? Então, fiquem atentos. Nós temos também, pensando aí nessa questão dos sinais, por causa do pecado, nós temos também o homem, né? Como o homem foi influenciado por isso. Vamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 4, que fala assim, ó. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se destes também. Olha que ele está falando, né, que nos últimos tempos o homem, por causa do pecado, ele seria todas essas coisas, o homem acabaria se tornando todas essas coisas. E quando a gente olha para o mundo, de maneira geral, a gente encontra tudo isso. Nós estamos vivendo um período tão difícil, e o que os políticos estão fazendo? Eles estão roubando em muitas cidades, em muitos estados, eles estão roubando, né? Trazem remédios superfaturados. Eu li também matérias em que falam que durante a pandemia aumentou muito a violência contra a mulher, violência contra os filhos, abusos sexuais. Então, olha como a gente consegue observar a maldade do homem num período tão difícil que nós estamos vivendo, mas mesmo assim nós conseguimos ver maldade, injustiça, corrupção e tantas outras coisas. Então, no fim dos tempos, Jesus nos alerta, fiquem atentos a essas coisas, porque todas essas coisas vão estar acontecendo no fim dos tempos, mas vocês devem ser fiel. Essa é a mensagem da revista.
Não se deixem abalar por essas coisas. Sejam fiéis, permaneçam fiéis, porque aquele que é fiel terá o galardão do Senhor, né? Bom, no terceiro tópico, a gente vai pensar, e diante de tudo isso, então, qual que é o papel do cristão, né? Qual que é o nosso papel como cristão? As tragédias, como eu falei, esses sinais, Jesus chama apenas do começo das dores. Então, assim, sobrevirão ainda outras, e nós, em tempos difíceis, precisamos ser fiéis, porque nós não somos fiéis ao que Deus pode nos dar. Nós somos fiéis por quem Ele é. Aliás, pelo que Ele já nos deu. Porque Ele já nos deu tudo. Nos dando a salvação, Ele já nos deu tudo. Ele pode prover pra gente as nossas necessidades, mas o principal Ele já nos deu, né? Ele foi fiel a nós, Ele nos salvou de uma vida eterna sem Ele. Agora nós podemos estar ao lado desse Deus. Então nós, como igreja, mesmo em tempos difíceis, o nosso papel é não deixar de pregar o Evangelho. Nosso papel é não deixar de falar desse Jesus, é não deixar de levar esta verdade, porque ainda tem muitos que ainda precisam ouvir essa verdade, conhecer essa verdade, né? E adolescente, não deixe de pregar essa verdade, né? Eu sei que nós estamos aí sozinhos em casa, em quarentena e tudo mais, mas eu sei que você tem suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Instagram, você tem meios pelos quais você pode falar do Evangelho ainda, tá bom? Então não deixe de falar desse Evangelho. Procure, se os seus amigos te procurarem com algum problema, com alguma dificuldade, aconselhe, fale com eles de Jesus, pregue sobre Jesus. Eu queria ler com vocês também 2 Pedro, deixa eu só achar aqui, 2 Pedro, abre aí a sua Bíblia junto comigo, hein? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, olha só, Jesus ele não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos se arrependam. Então, nesse período de pandemia, a gente também pode parar para refletir sobre nós mesmos, né? Nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros e nos voltar cada vez mais e mais e mais para Jesus Cristo, nos voltar cada vez mais para o Evangelho do Senhor. E permaneça fiel, gente. Nós devemos permanecer fiéis nesse momento, né? Olha o que vai falar lá em Mateus 24, também fala assim, ó. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa promessa é para aquele que perseverar até o fim, para aquele que permanecer nos caminhos do Senhor em meio às dificuldades. Como eu disse, a gente não ama a Deus pelo que Ele nos dá, mas porque Ele já nos deu, porque Ele é o Criador de todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas. Então, permaneça fiel a Ele. Vai ser lindo quando Ele voltar e nos buscar e nós passarmos a nossa eternidade ao lado de Deus. Então, permaneça fiel, isso é muito importante. E um exemplo sobre isso, que nós devemos ter a nossa vida em santidade, né? Para quando Jesus voltar, porque nós não sabemos, nós podemos morrer amanhã. Ou Jesus pode voltar. Nós não sabemos o tempo, então mesmo se Jesus não voltar, nós podemos morrer ou não. Então, assim, nós precisamos estar preparados em todo tempo. Assim como as 10 virgens, sabe a história das 10 virgens? Onde tinham 5 prudentes e 5 insensatas, as 5 loucas. Nós precisamos ser as prudentes, estar sempre com o óleo preparado, o azeite preparado, para se quando o noivo estiver chegando, quando o noivo estiver vindo, nós estejamos preparados. Um exemplo mais prático aí para vocês. Por exemplo, a sua mãe sai e ela vai demorar um pouco para voltar. E ela fala para você, quando eu voltar, eu quero o seu quarto ou a casa arrumada, tá bom? Beleza, sua mãe sai e aí o que você faz?
Você deixa para arrumar o quarto em cima da hora ou você arruma logo para você obedecer e deixar tudo pronto e não ter o risco de acontecer alguma consequência com você, dela brigar, ficar brava, enfim, o que você faz, né? O correto seria arrumar assim que ela sai e deixar organizado. Com Jesus também é assim. Ele disse que voltaria, ele nos alertou que ele voltaria. Então, nós precisamos deixar preparado agora. Nós não podemos deixar para o último momento, para o último segundo, né? Não, que estejamos prontos em todo o tempo. Lá na nossa mensagem valiosa, tem um versículo que diz assim, ó, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Lá está em Mateus 25:13. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes, permanecendo sempre fiéis nos caminhos do Senhor. Amém? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Nós encerramos assim essa revista. Muito obrigada por todos que estão aqui assistindo. Aqueles que não estão, envia para ele, gente, pra gente assistir junto. Não deixe de assistir a Escola Dominical. É aprendizado para a vida de vocês. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos louvar a Ti por quem Tu és, pelas Tuas maravilhas, pelo Seu poder, pela Sua glória, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Sua salvação, porque o Senhor nos tirou do pecado, Senhor, e nos reconciliou com o Seu Pai. O Senhor nos deu salvação, Pai, e nós somos gratos por isso. Nós não somos merecedores, mas nós louvamos a Ti por essa graça infinita, da qual nós não merecíamos, Pai. Eu quero te pedir, nós estamos vivendo momentos tão difíceis, Senhor, mundialmente falando. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada um que está aqui, que o Senhor supra as necessidades de cada adolescente, de cada família, de cada membro da nossa igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor, a passar por esses tempos difíceis, permanecendo fiéis na Sua presença. Faça, Senhor, nos dê, Senhor, um coração cada vez mais arrependido, Senhor, livres do pecado, Pai. Nos limpa, Senhor, nos purifica todos os dias. Nós louvamos e agradecemos ao Teu nome. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vejo vocês, então. Aliás, eu não, né? A Vanessa dará aula da semana que vem. Nós vemos vocês na semana que vem. Um beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês.